entrar agora na questão da conquista de elementos que são do ambiente escolar, né? Gente, se existe um sofrimento, né, envolvido com objetos de cultura, né, como por exemplo a leitura escrita, né, a gente, para fazer o nosso trabalho, a gente precisa poder dar lugar para essa relação que é fonte de tanto sofrimento psíquico dentro do nosso trabalho. Então, a gente se preocupa em ter materiais, né, e favorecer ou mesmo levar, criar situações em que o cotidiano escolar possa estar presente. Dentro dos atendimentos a queixas escolares, é importante que a gente abra espaço para o ambiente escolar, suas vivências, seu cotidiano, como o atendido da gente está passando por ele, inclusive, né, pela parte pedagógica, possa ter lugar, possa aparecer. Às vezes isso aparece muito facilmente, às vezes nós precisamos fazer um trabalho de conquista para que isso possa aparecer, porque muitas vezes a dor é tão grande, o assunto está tão associado a vivências dolorosas, enlouquecedoras por vezes, né, que nós precisamos ir criando uma possibilidade, né, de que essas questões possam aparecer, né? Então, nós temos desde os atendidos que já chegam direto falando, né, do que eles estão passando de dificuldades na sua vida escolar, né, abordam diretamente a sua versão da queixa que nos chegou, mas não é incomum, aliás, o mais comum é eles não conseguirem falar disso logo de cara. O que não quer dizer que eles não tenham essa demanda, tá, gente? Às vezes é só, na maior parte das vezes é só que eles estão muito constrangidos ou é um assunto ainda muito sensível. Em geral, eles começam, então, precisando se afirmar, em reconquistar sua capacidade, sua inteligência, né, suas potencialidades, e precisam muito do nosso olhar, os constituindo nesse lugar de sujeitos. Então, o mais comum é que depois de um tempo em que, um tempo breve, né, 1, 2 encontros, né, o atendido já se sinta num ambiente em que ele se sente bem, se sente acolhido, sente que está com alguém que aposta nele, que o reconhece nas suas capacidades, nas suas potencialidades, e naturalmente começa a vir, por exemplo, questões de leitura escrita, né? Ele começa já nas atividades a produzir escrita, né? E nós, como adultos letrados que somos, nós psicólogos, não como pedagogos, né? Isso não tem nada de confusão de identidade profissional, a gente já começa a poder perceber o que ele sabe, o que ele já sabe, o que ele já aprendeu, onde que estão as maiores dificuldades. Mas é importante que a gente estude, gente, que a gente estude o processo de aquisição de leitura escrita, porque daí a gente vai poder ajudar muito mais. A gente vai poder se assustar muito menos com uma escrita que não tem a forma correta e entender, né, as fases. Eu recomendo enfaticamente o estudo da psicogênese da língua escrita. A pesquisa da Emília Ferreiro, onde ela vai nos desvelar como é que esse processo costuma ocorrer, né, que etapas que ele costuma passar,
porque isso nos instrumentaliza muito a poder entender e ajudar esses atendidos. Muito bem. É importante que a gente possa criar situações, se elas não vierem já espontaneamente, né? Que a gente possa criar situações, não de uma forma violenta e não numa forma que nós estejamos impondo alguma coisa que nos interessa, mas não está interessando, né, para o atendido, né? Tudo dentro de sempre vendo o que é pertinente, o que não é, né? Não tem uma padronização, repito. Que ele possa falar do que ele vivencia no ambiente escolar, né? E aí tem estratégias várias que a gente pode criar, né? Podemos criar dramatizações, podemos usar brinquedos, podemos criar histórias, fazer história em quadrinho. Aí a gente tem que, com cada atendido, né? Inclusive a partir, né, da série de materiais que sempre a gente procura ter à mão, ver qual é a linguagem que esse atendido consegue se expressar melhor, que ele se sente mais à vontade, né? Que ele pode estar se expressando melhor, né? Enfim, um outro instrumental importante são os materiais escolares, né? Então, a gente conquistar que esse atendido se sinta à vontade para trazer o caderno para a gente, né? Mostrar o caderno dele, né? Porque caderno é uma coisa muito pessoal, então assim, é importante que ele queira mostrar para a gente, que ele mostre do jeito dele, mostre o que ele quer mostrar, o que ele acha importante mostrar, né? E outras situações também, por exemplo, um que fala assim, olha, eu não sei o que aconteceu, me deu um branco na prova, eu não sei o que aconteceu, eu pensei que eu tinha ido bem na prova, eu não consigo fazer a lição. É papel do psicólogo dizer, me traga essa situação, vamos ver junto, deixa eu ver se eu consigo entender e se eu consigo te ajudar. Isso não é confundir o nosso papel com o papel de professor, gente. Isso é nós trabalharmos dentro dos parâmetros de que nós somos adultos letrados e nós vamos tratar de alguma coisa que envolve uma relação, só que não é uma relação com pessoas, é uma relação com objetos da cultura, né? Com situações que estão carregadas de dificuldades, de dores, mas também de saberes, de potências, né? Então isso precisa ter espaço para aparecer dentro do nosso trabalho, né? Bom, e com isso, né, temos um panorama geral do que são questões que podem acontecer, podem ser relevantes que aconteça no atendimento ao atendido, aquele que carrega a queixa escolar, né? Quer dizer, a ideia é, claro, que com isso tudo está fazendo o tempo todo intervenções, né? Não é só diagnóstico, nós não separamos diagnóstico e intervenção, né? Então, com isso, vai havendo, né? Temos a satisfação de ver os nossos atendidos tendo toda uma movimentação, né, na direção da retomada do seu desenvolvimento.